Ainda sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, mais de 420 escolas estaduais foram danificadas por causa das enchentes. Desse total, isso representa cerca de 18% do total de instituições de ensino. No Rio Grande do Sul, são mais de 2.300 colégios estaduais. No estado, cerca de 75 escolas estão servindo de abrigo para as vítimas das inundações. Por enquanto, as instituições estão com aulas paralisadas. Aproximadamente 330 mil alunos estão sem aula. Na capital Porto Alegre, ainda não há previsão para a volta. Nós recebemos agora a secretária de Educação do Rio Grande do Sul, Raquel Figueiredo Alessandre Teixeira. Olá, secretária, uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Renata, boa noite, Gustavo, boa noite a todos, obrigada. Quer dizer que, além da reconstrução, como o governador estava agora há pouco falando, de casas, comércios, temos aí também um outro desafio pela frente. Estamos falando de mais de 400 escolas que foram atingidas. Qual a situação dessas instituições de ensino? Lamentavelmente, os números que o Gustavo deu já estão defasados. O levantamento de hoje mostra 1.024 escolas afetadas, 526 delas fortemente danificadas. Então, nós temos um desafio enorme, muito maior do que aconteceu na pandemia. A rede estadual tem metade dos alunos tendo aulas normais, não normais porque a tragédia climática atinge a todos, e nas escolas a gente tem falado disso. Mas nós temos quase 300 mil alunos sem previsão de retorno. Dessas 526 escolas, algumas terão que ser completamente reconstruídas, algumas não são mais o número que o Gustavo deu, já são 84 que estão servindo de abrigo. E o triste de tudo é que, além das escolas destruídas, muitas casas de professores, casas de alunos, casas de funcionários também foram varridas, estão submersas, e o retorno vai ser bem mais complexo, porque uma escola é o prédio, são os equipamentos, mas são as pessoas também. E nós temos desafios nos prédios, nos equipamentos. Não existe computador, freezer, geladeira, mobiliário, livros, documentos da escola. Então, vai ser um processo de reconstrução lento, mas que nós estamos dando a agilidade necessária. O Brasil se mobiliza em torno do Rio Grande do Sul, é muito bonito esse movimento de solidariedade. Hoje mesmo tive uma reunião com 34 grandes empresas e entidades do terceiro setor. Estamos agora organizando um planejamento. O Ministério da Educação, já fiz reunião com o Ministério também disponível. Agora é organizar, planejar e executar. E como o governador disse, executar requer agilidade, requer ignorar mesmo, algumas regras que amarram o desenvolvimento das ações. E temos todos os desafios pedagógicos. Secretária, uma boa noite da minha parte. Eu queria entender se é possível, se vocês conseguem trabalhar com um cronograma, com uma logística, para ainda recuperar esse ano letivo para essas milhares de crianças que estão perdendo as aulas. Claro que o momento agora é preocupar com a saúde, não só dessas crianças, também como os pais delas. Mas a pasta já trabalha com o Ministério, com a ajuda, como a senhora mencionou, de empresas, para tentar o quanto antes essas crianças voltarem à sala de aula e recuperar ainda esse ano, ou há também uma perspectiva negativa de não conseguir recuperar esse ano a tempo? Olha, nós temos várias situações diferentes. Eu tenho várias redes dentro da rede estadual. Como eu disse, para metade da rede as aulas estão acontecendo, a gente fala da pandemia, a gente tem estratégias de acolhimento, mas a gente já está trabalhando na recomposição e no avanço das aprendizagens. Para a outra metade, nós temos várias situações, Gustavo. Algumas poderão retornar daqui a 15, 20 dias. Nós temos todo um planejamento estratégico, primeiro de acolhimento, porque uma criança que retorna para a escola depois de passar pelo que passou, a gente
trabalham com o que a gente chama pedagogia de emergência, pedagogia pós-traumática, aprendizagem segura. Temos vários materiais pedagógicos já elaborados de orientação aos professores, mas o grande desafio nesse momento, como eu disse, é achar as crianças. É muito diferente o que está acontecendo agora do que aconteceu na pandemia. Na Covid, a gente viveu uma crise sanitária. Os alunos e professores não podiam chegar às escolas, mas eu sabia onde eles estavam trancados em suas casas. Agora, eu não sei onde estão os alunos e professores, porque eles perderam as suas casas. Então, a própria possibilidade de ensino remoto que foi usado naquela época é muito mais difícil, porque não é que os alunos não têm computadores ou celulares, eles não têm em casa. Agora, nós estamos trabalhando em todas as frentes, escalonado. O Conselho Nacional de Educação já editou um parecer flexibilizando a frequência nas escolas. Nós estamos trabalhando já com o Conselho Estadual de Educação. Agora, o que eu quero é encontrar e recuperar esses alunos. E as escolas que não tiverem tempo de ser reconstruídas, porque não se constrói uma escola, mesmo usando os procedimentos modulares, não se constrói da noite para o dia. A gente está procurando universidades perto das áreas afetadas para que as escolas possam funcionar lá, mas em algumas cidades não tem lugar para alocar, não tem uma universidade, às vezes a igreja está ocupada já como abrigo. Então, são desafios de várias ordens, material, emocional e pedagógico. Mas a flexibilização que o Conselho Nacional de Educação fez permite você integrar 2024 com 2025 para que, de alguma forma, você recupere em 2025 aquilo que não conseguiu ser trabalhado em 2024. É um desafio enorme, mas, como eu disse, eu estou emocionada com a solidariedade das pessoas e com a coragem do povo gaúcho. Professores que perderam tudo, que estão trabalhando. Encontrei ontem uma professora que perdeu a casa, perdeu tudo que tinha, segundo me disse, perdi as fotos da minha mãe, secretária, perdi minha história, perdi a minha vida, estava num abrigo fazendo contação de história com as crianças. Então, a coragem do povo, o amor a esse Estado e a consciência que existe hoje, Gustavo, porque o Rio Grande do Sul não é um lugar onde haja encontros de placas tectônicas. Nós nunca vamos ter terremoto aqui, mas é um lugar onde há encontro de choques climáticos. E nós vamos ter que aprender a conviver com isso. Portanto, esse momento está sendo um momento de renovação na própria forma de enxergar como a recuperação tem que ser feita. As escolas têm que ter estratégias de construção diferente. Não é apenas uma reconstrução, é uma adaptação a um momento novo de um Estado que vai ter que aprender a conviver com crises climáticas. O Vale do Taquari, por exemplo, viveu 3 grandes crises em menos de um ano. O ciclone extratropical de junho, as enchentes de setembro e agora novamente as enchentes. As escolas que nós havíamos reconstruído após as enchentes de setembro foram novamente destruídas. Então, é um novo aprendizado que a gente tem que fazer para conviver com esse tempo de crise climática e com a localização e o que acontece no Rio Grande do Sul, como eu disse, esse espaço de choques, de encontro de choques climáticos que nos faz ver e querer enfrentar a vida de um jeito novo. Tá certo, nós conversamos com a secretária de Educação do Rio Grande do Sul, Raquel Figueiredo Teixeira. Raquel, muito obrigada pela entrevista, toda a nossa solidariedade, bom trabalho para vocês por aí. Boa noite. Muito obrigada e, se eu posso, apesar de tudo, feliz Dia das Mães para as mães gaúchas e brasileiras no próximo domingo. Eu vou passar meu Dia das Mães sozinha, minhas filhas não estão comigo, mas feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, secretária. Um forte abraço.